Boa tarde. Vamos iniciar mais estudo aqui pelo Espiritismo para Todos. A gente está estudando o livro Ponto Final, o reencontro do Espiritismo com Allan Kardec, Wilson Garcia. Então, que a gente possa aí, né, estar na sintonia de bons pensamentos, da espiritualidade amiga, dos nossos mentores, que nós possamos ter um estudo fundamentado no respeito, na fraternidade, no entendimento, né? Nós paramos aqui na página 47 e a gente vai iniciar hoje, né, aqui o capítulo 1, Kardec em Bordeaux. Alguém quer ler para a gente? Quem está inspirado aí para ler hoje? Janete? Tá comigo? Eu fiquei esperando a Sandra, que ela gosta de ler. Eu falei, deixa eu ver se a Sandra quer ler, se ela não quiser. O meu microfone estava fechado, mas eu respondi assim, eu estou preparada todos os dias para ler. Então, eu vi você falando, eu falei, será que a Sandra quer ler? Quer ler, Sandra? Pode ler. Então, hoje nós teremos a leitura e os comentários explicativos da Sandra. Isso. Os comentários da Juliana. Eu já mandei pix para ela hoje cedo. Vamos lá. A saga dos desvios impetrados no Espiritismo, bem assim, de muitos bons conteúdos doutrinários, passa necessariamente por Bordeaux, cidade distante de Paris, cerca de 500 quilômetros, cujos habitantes se denominam bordaleses, que vem de bordelais, em francês. Desde o século XVIII, distingue-se como uma das mais importantes regiões vinícolas da França, tendo sido classificada, em 2007 como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, que reconheceu o excepcional conjunto urbano que representa. Tem uma notinha aqui da Wikipédia. A região foi, no passado, habitada pelos neandertais. Bordeaux era, ao tempo de Kardec, uma região privilegiada por possuir muitos médiuns, e o codificador viajou até lá por pelo menos 3 vezes, com o objetivo de confraternizar com os espíritas e conversar sobre a doutrina. Desde cedo, o Espiritismo atraiu a atenção e o interesse de muitos de seus habitantes, fazendo com que surgissem diversos grupos familiares de estudo, bem como de publicações destinadas a promover os seus princípios doutrinários. Kardec tinha em Bordeaux um novo e já dileto amigo, dirigente espírita, com quem trocava correspondências, recebendo dele com frequência mensagens mediúnicas que considerava de excelente teor doutrinário, algumas das quais inseridas na Revista Espírita e, depois, em livros. Este amigo era ninguém menos do que o senhor Émile A. Sabot. Leia-se Sabot. Em janeiro de 1861, Sabot conheceu o Espiritismo e, de imediato, estabeleceu correspondência com Kardec, criando um grupo de estudos em sua própria casa, onde foram recebidas mensagens mediúnicas de considerável valor. Eis que outro interessado pelo Espiritismo de Bordeaux se apresenta a Kardec, e com ele inicia também uma troca de correspondências, a primeira das quais notifica-o do interesse comum pelo Espiritismo. Era um advogado de reconhecida competência jurídica e seu nome era Jean-Baptiste Roustaing. Entre outras coisas, disse interessado na filosofia e nas práticas mediúnicas como forma de ampliar seus conhecimentos da doutrina que tanto o entusiasma. Allan Kardec coloca-o em contato com
com o senhor Sabot, e logo no mês de abril, os dois dão início a uma promissora parceria nos estudos da doutrina e nas reuniões mediúnicas. Disso dando Rustang ciência a Kardec. As coisas, porém, não seguiram bem como no começo. Surgem entre Sabot e Rustang conflitos que os levam a se afastarem um do outro. E Rustang sai dessa relação bastante magoado com o Sr. Sabot. No mês de agosto do mesmo ano, os dois não mais se reuniam. Sabendo que Kardec estava prestes a visitar Bordeaux a convite de Sabot, programando sua primeira viagem para outubro de 1861, Rustang escreve ao codificador na tentativa de dissuadir o espírito de Bordeaux, alegando, entre outras coisas, que o ambiente não era bom e que o mestre teria problemas com os espíritas da cidade. Havia perigo à vista, dizia Rustang. Além disso, o Sr. Sabot não era mais de confiança. O codificador havia recebido, com data de 7 de agosto de 1861, carta de Sabot com o convite para visitar Bordeaux, cujo teor não cita Rustang, nem a ele faz qualquer referência. Na carta, Sabot diz, está na Revista Espírita de setembro de 1861. Meu caro senhor Kardec, a nossa revista anuncia que a Sociedade Espírita de Paris entra em férias de 15 de agosto a 1º de outubro. Podemos esperar que, nesse intervalo, honrareis os espíritas bordaleses com a vossa presença. Com isso, seríamos todos bem felizes. Os adeptos mais fervorosos da doutrina, cujo número aumenta cada dia, desejam organizar uma sociedade que dependa da de Paris para o controle dos trabalhos. Formulamos um regulamento sobre o modelo da sociedade parisiense. Nós vô-lo subteremos. A parte da sociedade principal, haverá, em diferentes pontos da cidade, grupos de 10 a 12 pessoas, principalmente para os operários, onde os membros da sociedade irão de tempos em tempos na ordem de inscrição para lhe darem os conselhos necessários. Todos os nossos guias espirituais estão de acordo sobre esse ponto, que Bordeaux deve ter uma sociedade de estudos, porque essa cidade será o centro da propagação do espiritismo em todo o sul. Nós vos aguardamos com confiança e alegria para o dia memorável da inauguração e esperamos que estareis contente com o nosso zelo e a nossa maneira de trabalhar. Estamos prontos a nos submeter aos sábios conselhos de vossa experiência. Vinde, pois, nos ver no trabalho. Pela obra se conhece o obreiro. Vosso muito devotado servitor, A. Sabot. Continua, Ju, vai... Alguém quer falar alguma coisa? Acho que agora é que ele ele está ainda explicando a troca das cartas. A insistência de Rustang para que Kardec adiasse a viagem não o convenceu. Pelo contrário, ele estava decidido a ir a Bordeaux e deu conhecimento disso a Rustang, que, vendo-se vencido, buscou encontrar-se com Kardec em particular, convidando-o para estar com ele em sua casa de campo, localizado nas proximidades da cidade, recebendo do codificador a afirmativa de que faria de tudo para visitá-lo. Mas Kardec, alegando falta de tempo, dado o intenso e muito prazeroso programa de atividades que havia de cumprir, não visita Rustang. As cartas de Kardec, nas quais ele depositou sua esperança de construção da luminosa história do Espiritismo, posicionam a questão com clareza. Rustang escreve a Kardec em 8 de outubro de 1861,
2 meses após a carta convite de Sabor, pintando um quadro com cores cinzentas sobre os espíritas de Bordeaux e manifestando preocupações extremas a respeito. Kardec avalia a situação em resposta dada de 12 de outubro de 1861, 4 dias depois da chegada da carta de Rusteng. Eis suas considerações. Quanto ao objetivo especial de sua última carta, dir-lhe-ei, meu caro senhor, que os motivos que o senhor tem em grande conta para me dissuadir de ir a Bordeaux, não precisamente os que me induziriam a ir, se eu não estivesse decidido a isso, e se, do outro lado, os espíritos não me houvessem aconselhado, e, mesmo prescrito que fosse. Note-se a franqueza com que Kardec escreve a Rusteng. Esta franqueza é uma das marcas da personalidade do codificador. Às vezes, dá a impressão de ser rude, mas uma amabilidade e ainda uma afetividade costumam ser companheiras dessa forma franca de falar, explicitando muito bem a personalidade do ser humano que era. Kardec acrescenta: não vou lá nem a Lourdes para ter uma recepção, mas para dar os conselhos que me foram pedidos e que me solicitam com insistência. A data de 12 de outubro é a mesma em que Kardec inicia a viagem a Bordeaux. Portanto, a carta-resposta é enviada em paralelo à partida do codificador. E, certamente, Rusteng a recebeu a tempo, como se verá no desdobramento dos fatos. Kardec já estava de posse de uma mensagem dos espíritas bordaleses, ditada e assinada por Erasto, espírito muito caro e respeitado, e, como se sabe, carta de conteúdo forte, antecipando eventos, como também se verá mais à frente. Tinha ele, pois, ciência da importância da viagem, o que justifica a sua afirmação de que os espíritos não me houvessem aconselhado, e, mesmo prescrito que fosse. Mas quais são os motivos elencados por Rusteng para que para ele justificavam o conselho do cancelamento da viagem? São vários, sem dúvida. O primeiro deles é apontado por Kardec na carta-resposta em tradução de Canuto de Abreu. Se a Sociedade Espírita Bordalesa ainda está na infância, é razão a mais para eu visitá-la, pois a infância precisa de mais cuidados do que a idade madura. Se já fosse adulta e já andasse sem amarra, minha presença lá seria inútil, pois, que eu saiba, médicos não são consultados por pessoas que estão passando bem. Se há ferida e eu sou chamado, é preciso que eu a examine e nela ponha o dedo, querendo dissuadir-me de ir sondá-la, sem dúvida, o Senhor pensa que ela pode cicatrizar-se sem mim. Eu creria nisso, sem hesitação, se todos os que se dizem espíritas nela pusessem o dedo, fazendo-o com a abnegação de sua personalidade e de seu amor próprio. Pois é por esse sacrifício que o verdadeiro espírita é reconhecido. Sem isso, só o é de nome. Também se pode reconhecê-lo pelo seu zelo efetivo, por sua perseverança em lutar contra os obstáculos e as dificuldades. Foi esse o primeiro conflito que se conhece entre as ideias de Kardec e as de Rusteng. E, ao mesmo tempo, é também o primeiro conflito de Rusteng com os seus conterrâneos, especialmente o Sr. Sabor, haja visto que nessas alturas eles não mais se entendiam. Rusteng, também novo no espiritismo, já
prenunciava ter ideias e convicções que destoavam dos seus pais. Mais à frente se verá que essas ideias e convicções eram próprias de sua personalidade ansiosa de reconhecimento. O trecho acima da carta de 12 de outubro de 1861 mostra dois pontos distintos. O primeiro, quando aborda a sociedade espírita bordalesa, e Kardec coloca as razões que o levam a decidir pela viagem a Bordeaux. Razões essas opostas às de Rustem. O segundo ponto é aquele em que Kardec chama a atenção para a questão moral que define o verdadeiro espírita, como quem critica diretamente o comportamento de Rustem em relação aos problemas dentro da sociedade bordalesa. Rustem não se adaptou à simplicidade de Sabot, menos ainda à sua firmeza no trato com os espíritos. Não se pode deixar de perceber aí o tom incisivo com que Kardec o chama à responsabilidade. Claro está que havia desgastes nas relações de Rustem e seus contemporâneos espíritas, e, mesmo ainda sem a inauguração da Sociedade Espírita Bordalesa, que seria aberta oficialmente por Kardec nessa sua viagem, também com os espíritos que a ela se dedicavam, à frente dos quais estava Sabot. O simples fato de Rustem não desejar a presença de Kardec e de tornar conhecida deste a possibilidade de não ser ele bem recebido, o que afinal não se deu conforme Rustem imaginava, pareceu a Kardec um comportamento contrário ao que deveria ocorrer, conforme manifesta com força na carta. Kardec sabia nessas alturas que Rustem já não mais frequentava o grupo de Sabot? É possível que sim, pois, como se verá, Sabot mantinha correspondência a miúde com Kardec. E tendo recebido Rustem em sua casa por indicação de Kardec, muito certamente deu a este conhecimento do afastamento daquele. O codificador continua. O Senhor diz que me chamará quando tudo aí estiver indo bem. Certamente não tenho a presunção de crer-me indispensável para fazer a barca andar. Outros podem, tão bem quanto eu, pô-la a flutuar. Mas visto como o Senhor me honrou generosamente com o título de chefe, convenha que seria pregar triste peça ao general chamá-lo após a vitória. Diz ainda o Senhor que eu só teria decepções. Supõe, então, que eu só encontro rosas em meu caminho? Se eu tivesse de recuar a cada espinho que se me deparasse, não teria melhor a fazer do que ficar em casa, e aí viver tranquilo, deixando os outros se desembaraçarem como pudesse. Depois, quando toda a tarefa estivesse feita, apresentar-me para receber as honrarias. Francamente, caro Senhor, eu acreditava que o Senhor tivesse de mim melhor opinião. Não, Senhor, eu não vou a Bordeaux para me ostentar. E desejo que todos os meus confrades em espiritismo me estimem suficientemente para me querer acima de tais puerilidades. A tentativa de Rustem de demover Kardec da viagem a Bordeaux, como se vê, mexeu com os brios do codificador, deixando evidente que ele, Rustem, não estava à frente do convite e da organização da visita, ou seja, estava fora do comando e insatisfeito com tudo. A carta a Kardec soou como algo desproposital e revelador de um comportamento não condizente com os princípios filosóficos de O Livro dos Espíritos. Note-se, desde já, a condição de chefe com que Rustem
brindava Kardec, conforme o grifo que colocamos acima. Tal condição reconhecida não vai durar por todo o tempo, uma vez que virá o momento em que Rusteng cobrará de Kardec o reconhecimento de que ele, Rusteng, era também um dos integrantes da equipe da codificação. Condição essa que jamais será reconhecida por Kardec em vista dos fatos contrários gerados por aquele. Na continuidade, já no antepenúltimo parágrafo da carta-resposta, Kardec faz mais uma revelação sobre os motivos de Rusteng não desejar a presença dele em Bordeaux. Parto hoje mesmo para Bordeaux, aceito o convite do Sr. Sabot para me hospedar em casa dele, na rua Mazarin, número 2. Se é lá que está o perigo, é preciso que eu verifique com os meus próprios olhos. Sei que essa família não vive na alta sociedade bordalesa, que sua vida é bastante modesta, mas eu não sou um príncipe, e como espírita não tenho em vista uma recepção de príncipe, que ficaria em contradição com os princípios que professo. O grifo na frase acima é nosso, e o fazemos para destacar que a afirmação feita anteriormente de que Rusteng havia se desentendido com Sabot, entre outras pessoas de Bordeaux, não é gratuita. Antes, está registrada por Kardec nesta sua carta-resposta. Rusteng houvera dito ou insinuado algo desabonador sobre Sabot, e muito provavelmente sobre a esposa deste, a senhora Casemajor, não sei pronunciar, sendo que os dois eram médios com trabalhos apreciados e publicados por Kardec. Fora o próprio codificador que houvera indicado o Sr. Sabot Rusteng, dando início a um período de convivência entre os dois e de realização de reuniões mediúnicas em casa do casal. Mas pouco tempo depois, aquilo que que no início parecia promissor, desandou e fez com que Rusteng mudasse de opinião sobre o Sr. Sabot. Então, se Sabot capitaneava a ida de Kardec a Bordeaux, não era com o consentimento ou aprovação de Rusteng, retirando-lhe a proeminência, e, portanto, não agradava a este, evidenciando sua oposição à viagem de Kardec. Sabot era pessoa simples, a esposa e o filho também. Rusteng havia sido presidente da Ordem dos Advogados de Bordeaux. Tudo isso estava registrado na carta de 8 de outubro de 1861, que Rusteng enviou a Kardec, a qual foi tratada por ambos como confidencial, ou seja, de conteúdo reservado aos dois apenas. É o que Kardec registra no penúltimo parágrafo dessa carta-resposta. Dizer: fique perfeitamente tranquilo a respeito de sua última carta confidencial. Tirarei dela o que me aproveita, mas não falarei dela. Aparentarei não ter notícias do Senhor desde muito tempo. Pode-se estranhar que Kardec assuma este comportamento aparente de desconhecimento de notícias sobre Rusteng, mas é perfeitamente compreensível. Não o mencionando, não estimularia curiosidade sobre o paradeiro e as ideias dele, e isso não ocorrendo, não tinha por que se preocupar com ele e com sua ausência nas festividades programadas para a Sociedade Espírita Bordalesa. Percebeu Kardec que Rusteng não só não se dera bem com Sabot, mas também com outros espíritas bordaleses, afastando-se da convivência social com eles,
além de os criticar. No último parágrafo, Kardec abre a possibilidade de visitar Mustang, atendendo a convite deste, mas não tem certeza se o fará. Eis como: creia, meu caro senhor, que será para mim uma grande satisfação ir à sua casa de campo e dar-lhe um aperto de mão, se me sobrar tempo. Mas como ficarei poucos dias, não sei se terei ensejo de dar-me essa alegria. Como ficarei poucos dias, não sei se terei ensejo de dar-me essa alegria. Continua? Alguém quer fazer algum comentário, gente, até aqui? Que ele está falando, acho que ficou fácil de entender, né? Na primeira conversa, né, entre Mustang e Kardec, a indicação, né, de Kardec para ele procurar o Senhor Sabor, o desentendimento entre eles, acho que são esses os pontos principais que ele está tratando aqui. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Não, acho que Ele ainda... só observar que ele trata realmente com muito cuidado e com muita atenção todo mundo, né? Todas as pessoas. Não se envolvendo nas confusões, né? Ele não era um cara... Kardec era muito ponderado. Né? Ele só faz o que ele tem que fazer seguindo os preceitos que ele acredita no Espiritismo. Não vejo, eu pelo menos não vejo nenhuma atitude ruim aí, ou errada, equivocada, vamos dizer assim. Acho que tratou muito bem da situação, né? Só que... E ele deixa claro, né, que eles colocam como um médico, né, se ali existe uma ferida, o papel seria ir lá e ajudar, né, e cuidar para que aquilo melhore, para que aquilo, né, e não... ele vai continuar falando e, né, acho que um ponto principal também é ele fala da assistência, né, dos espíritos. É verdade. Isso é um ponto extremamente importante. Né, que ele estava recebendo uma orientação também dos espíritos, de ir lá para ajudar. Inclusive, ele, né, já se direcionou para lá com uma mensagem para os bordeleses, né? Isso. Alguém mais teve alguma coisa que Ju, aqui quando ele fala... Aqui é a Janete. Quando ele fala assim, Kardec já estava de posse de uma mensagem aos espíritas bordeleses, carta ditada e assinada por Erasto. É aquela lá que nós lemos ontem? Porque Não. ele fala assim, é outra, né? Porque aquela lá é de 63, né? E aqui é uma situação de 61, né? Aquela carta foi... a mensagem foi a da Guerra Surda, não foi que a gente leu? Que agora, da Guerra Surda, acho que foi do... Não, porque ele fala assim, ó, espírito muito caro e respeitado, como se sabe, carta de conteúdo forte, antecipando eventos, como também se verá mais à frente. Porque aquela carta lá que nós lemos estava antecipando, né, tudo que está acontecendo agora. Que era de Erasto também, né? Foi a do Erasto, que é a Guerra Surda, foi a primeira, a outra é de Lázaro, né? Foi a primeira, então, mas aquela lá é de 63, né, que nós lemos. Mas eu acredito que não é a mesma. Que não é, que é outra, então, tá. É outra carta, porque está direcionada, acho que a própria questão da sociedade ali de bordéis, né, que estava se formando, como que eles iriam trabalhar. Eu acho que a carta, né, trata dessas questões direcionadas, né, ao próprio pedido do Sabor, né, que ele quer ali associar a sociedade que eles estão fundando, submetendo, né, a forma de trabalho da sociedade de Paris. Então, né, eu acredito que essa mensagem trate desses conteúdos. E essa mensagem do Erasto, ele, né, aborda para todos os espíritas.
da guerra surda, né? Que fala junto lá com a mensagem dos conflitos que a gente estudou ontem. Clarice, quer falar alguma coisa? Não, não quero. Ele é magnânimo na escrita, ele é debochado, ele é Debochado? cínico. Você achou ele debochado? Eu não achei, não. Não, não, assim, esse jeito, muito clássico ele, mas assim, esse jeito de dizer, olha, eu estaria muito alegre de ir na sua casa, mas eu não vou não vou me dar essa alegria. Cara, isso é um puta do cinismo, né? Porque o cara sabia que ele não ia para outro final. Ah, não, Então não ele é vejo muito. assim, não. Ah, isso é minha Ó, opinião. Eu acho que é educado você chegar pra pessoa e Isso é dizer assim, olha, eu muito vou tentar ir elegante, aí, até mas não sei se eu vou o deboche. conseguir. Não. Eu não. Mas Por que que ele. nós temos que ficar curioso o seguinte: o Kardec está indo para Bordeaux. Ele sabe onde o Kardec vai ficar, conhece a região, mas quem tem de se deslocar até ele é o Kardec. Ele não pode se deslocar até onde o Kardec está. Ele vai ficar sabendo que vai ter uma reunião, em vez de ele se associar com todos os espíritas, independente do fato dele vamos dizer assim, ter ligações com esses indivíduos ou não, é um momento de confraternização. O que ele faz? Ele se isola na casa de campo dele, que ele se descreve como ex-presidente da Ordem dos Advogados de Bordeaux. Quer dizer, eu estou vendo aí um espírito totalmente vaidoso, orgulhoso. Não, e assim. Privilégios, né? Não, mas independente disso, o cara fala que vai ficar uns 2 dias por aí. Quanto tempo você acha que leva para ele ir na casa do outro e voltar? É praticamente um dia inteiro. Quer dizer, o cara quer total privilégio, entendeu? Faz um convite do tempo, ele larga um dia, metade da tua viagem e vem para cá bater papo comigo. E o objetivo dele, principal, não era bater papo com ele, nem com ninguém. Era fazer a fundação da sociedade. Então, é meio que claro de que ele não vai. Imagina para um espírito desse saber que o Kardec ficou na casa de um ferroviário. Ah, sim, sim. Aí realmente o bicho pega, né? O cara era todo poderoso. Casa de campo naquela época, já imagina por aí, né? Então a gente começa a verificar que essa má vontade dele com Kardec, ela já nasce, ela só vai o quê? Ela só vai aumentando com o passar do tempo, já começa aí, porque Kardec não me honrou com a sua visita. Você pega o livro do Jorge Damas lá, Mustang, o Apóstolo do Espiritismo, o que o Jorge Damas fala? Lógico que o nosso amigo Mustang foi lá, confraternizou, abraçou Kardec. Ele escreve que houve o encontro. E fala que é a coisa mais lógica do mundo. Por quê? Porque se não ocorreu o encontro, foi motivo de orgulho. Então, eles colocavam esse encontro como um encontro que ocorreu, só não foi registrado. Não houve o encontro. É mais de uma falsidade que os mustanguistas colocaram na bibliografia deles, que foi desmentida em carta e documento. E não houve o encontro por culpa única e exclusiva do Mustang. Busca um privilégio, né? Em vez de confraternizar, de estar lá com todos, né? Justamente. E assim, eu não sei, eu acredito, salvo engano, né? Que mais para frente o Wilson vai falar sobre isso, né? Ah, tá. Então, vai falar sobre isso que eu vou colocar agora. Então, num primeiro momento, por mais que Kardec teve ali o alerta, né, dos espíritos, que a gente vai passar por isso. Mas é como se o Wilson trouxesse, né, um sentimento íntimo, né, de Kardec ali, um pensamento de que ele tivesse a esperança que Mustang mudasse de postura, né? Pelo menos, salvo engano, eu acho que o Wilson coloca isso. Então, acho que acredito que quando ele coloca, né, essa questão aqui na carta, né? Creia-me, eu gostaria de encontrá-lo. O Wilson, né, traz essa questão. Mas depois
ele se torna uma postura mais irredutível. A gente vai acompanhando no andamento da leitura, das trocas, né, de cartas, da agora, porque aqui a gente está bem no início, né, dele se relacionando. Mais para frente, né, ele vai tendo uma postura mais rígida, né, Mustang, e ainda assim ele cita que Kardec pensa que ele pode, né, se modificar, mudar de postura, mas a gente, né, não vamos pôr a carroça na frente dos bois, vamos continuar. Oi, Arthur! Oi, Arthur, que bom. Que bom! Valeu, obrigado. Bonita camisa, Fernandinho. Estão combinando vocês, Satiro. Aqui ele vai continuar na sequência, né? A gente está na página 53, Arthur. Aqui nessa parte que a gente está, é o comecinho, né, da primeira troca de correspondência entre Kardec e Rustang. A gente está nesse trechinho. E a Sandra vai continuar da 53. Tá fechado, eu não faço leitura labial. A Janete pode continuar um pouquinho, que o meu interfone está tocando insistente. Eu vou lá atender. Tá. Eu continuo. Já por esse encerramento, vê-se que se Kardec desejasse, de fato, estar pessoalmente com o Mustang, daria conta disso em sua agenda, registrando na carta-resposta. Também mencionaria o evento público programado pelos espíritas de Bordeaux, como oportunidade de estarem juntos e se abraçarem. Isso, porém, não ocorre. Antes, fica a incerteza ou, como afirma Kardec, se me sobrar tempo, como se verá, não sobrou. Considere-se ainda que se Kardec de fato fosse visitar Rustang, estaria de alguma forma colocando-o em destaque com essa distinção, como se o apoiasse em seus conflitos com a família Sabon. Teria Kardec alguma informação dos espíritos aconselhando cuidados com Rustang? Registros ainda não existem para confirmar, pelo menos para essa primeira viagem, o que não se repetirá na segunda viagem a Bordeaux no ano seguinte. De qualquer forma, a prudência do codificador em relação ao futuro autor de Os Quatro Evangelhos é bastante significativa. O que mais dissera Rustang a Kardec em sua carta confidencial de 8 de outubro de 1861 não se sabe. O codificador cumpriu à risca sua promessa de manter a confidencialidade daquela, mas não deixou de registrar na carta-resposta o seu profundo descontentamento com quem, a princípio, parecia um espírita promissor e agora se revelava possuidor de uma personalidade controversa. Há pessoas que toleram muitas coisas, às vezes coisas demais, mas não aceitam a indignidade. Esta os fere de morte e ante ela se levantam. Leon Diniz chega a dizer que tudo se pode tolerar, menos a dignidade ferida. A carta-resposta a Rustang inclui Kardec entre elas. Conclui-se, pois, que o ambiente para Rustang nos eventos programados para Bordeaux não lhe era favorável, fato por si só capaz de justificar sua ausência. Não, Rustang não foi, não participou e não se encontrou com Kardec nessa viagem histórica, a primeira que fizera aquela cidade. Havia a possibilidade de um encontro dos dois na casa de campo de Rustang, para o que este convidou Kardec e o aguardou ali. Tal, porém, também não ocorreu. A prova está na carta que Kardec enviou a Rustang
em 29 de outubro de 1861, dias após o seu retorno a Paris, na qual não só lamenta por não ter tido tempo de visitá-lo, mas também afirma sua satisfação pela acolhida que recebeu dos espíritas e da família Sabó, em cuja residência se hospedou. Aliás, sobre os Sabó, Kardec reafirmou sua estima, considerando seus membros verdadeiros espíritas, e revelou esperar que Rustang mude de ideia, eliminando as prevenções que alimenta a respeito dela. Enfim, tudo ocorreu bem ao contrário do quadro pintado em cores sombrias por Rustang. Os autores da biografia de Rustang, na qual, ao lado de informações comprovadas, coexistem suposições sem bases sólidas, com apoio no almanaque local da época, questiona: quem era o Sr. Sabó? O que se conhece sobre sua família patriarcal? O almanaque Spirit, de 1865, página 67-8, já citado, informa que o senhor Émile A. Sabó foi o primeiro espírita de Bordeaux a confessar suas íntimas convicções em 1860. Ele era chefe de contabilidade da Companhia de Ferro do Sul, RS FEB, março 1862, página 125. Sua residência nessa época estava localizada na rua Berenês 13. Começa na rua Mandron e termina na rua Le Chapelier. Está localizada a 2 quadras do Belo Jardim Municipal de Bordeaux. A informação está equivocada, se considerarmos a afirmação do próprio Sabó, registrada na Revista Espírita de maio de 1862, afirmando que conhecera o Espiritismo em janeiro de 1861. O endereço residencial também está equivocado. Retornaremos a Kardec. Eis a carta no seu inteiro teor, em tradução de Canuto de Abreu, na qual Kardec informa a Rustang sobre a viagem feita a Bordeaux, carta que comprova não ter havido nenhum encontro entre os dois. Meu caro senhor, assim que tive a honra de informar-lhe a respeito, fui a Bordeaux e só tenho que me felicitar pela minha viagem. Encontrei lá excelentes elementos para o espiritismo e espero que produzam frutos. A acolhida que recebi ultrapassou de muito minha expectativa e não duvido que o senhor me julgue bastante satisfeito, porque foi provavelmente para me preparar uma agradável surpresa que o senhor me apresentou as coisas com uma cor um tanto sombria. Não faltou ao meu contentamento, senão o prazer de ver o senhor. Meu tempo foi de tal modo empregado que, malgrado o desejo que tive, me foi impossível ir à sua casa de campo, o que me deixou triste. Espero ser mais feliz no próximo ano. A família Sabó é bem, como o senhor disse em uma de suas cartas, uma família verdadeiramente patriarcal e bem digna de estima. Sinto-me feliz de ter tido o ensejo de observar isso por mim mesmo, e posso certificar-lhe que ela se compõe de bons e verdadeiros espíritas, tal como Deus e os bons espíritos querem, pois todos tomam a doutrina a sério, no verdadeiro sentido deste termo. Gosto de pensar, meu senhor, que mais tarde o senhor partilhará a minha opinião a este respeito e recuará de suas prevenções. O próximo número da Revista Espírita lhe dará a reportagem de minha estada em Bordeaux. Queira aceitar, meu caro senhor, a reassegurança dos meus sentimentos amistosos. Aí aqui embaixo tem uma notinha, ali quando fala de suas cartas, né? Disse uma de suas cartas, aí a notinha. Ao colocar no plural cartas,
Kardec abre a possibilidade de ter havido antes ou depois desta carta e outras escritas por Rustan, endereçadas a ele, Kardec. Importava guardar o andamento dos estudos para comprovar o que parece evidência. Aí tem um QR Code da carta, né? Continuo? Tudo certo? Continuo aqui? Registre-se o fato de Kardec escrever a Rustan sobre os acontecimentos em Bordeaux. Reforça ainda mais a ausência deste, não só no evento público, mas também em outros locais, como, por exemplo, no banquete que foi oferecido a Kardec, no qual outros discursos mais foram feitos, inclusive por parte deste, como registra a Revista Espírita de dezembro de 1861. O codificador não fez menção a Rustem em nenhum dos seus discursos. Kardec desejava apenas demonstrar a sua contrariedade por aquilo que Rustem havia dito pelo Sr. Sabon. Desculpa, era a pergunta. Kardec desejava apenas demonstrar a sua contrariedade por aquilo que Rustem havia dito sobre o Sr. Sabon e demais pessoas, pelo quadro pintado com cores sombrias, pelo perigo que corria de ser mal recebido, não parece ser apenas isso. Pode-se crer que Kardec tinha por Rustem boa consideração e esperava sinceramente que ele reconsiderasse o seu distanciamento dos antigos companheiros. Esperava até mais dele, pessoa culta, destacada, que poderia ser muito útil à doutrina e sua propagação. Do contrário, não o procuraria e não lhe escreveria, como fez expressando sentimentos amistosos. A questão é saber de que forma Rustem recebeu as duas correspondências, a de 12 de outubro e esta última, de 29 do mesmo mês. Ou seja, que efeitos as cartas produziram nele do ponto de vista psicológico e emocional. O fato de haver decidido não comparecer nos eventos preparados para Kardec em Bordeaux, decisão esta que parece ter sido tomada já ao escrever a ele. Tanto na carta, convidava-o para ir ter consigo em sua casa de campo, mas também ficou reforçado pelo fato de Kardec não abandonar a ideia de viajar a Bordeaux. Tudo isso poderia ter ocasionado um grande desgosto a Rustem. Resta saber quais foram os desdobramentos posteriores. Na biografia de Rustem, os autores fazem a seguinte anotação na página 300. Ora, lembro ao leitor que um grupo sério, visitado com certeza por Kardec, foi o grupo Sabon, que J.B. Rustem frequentava por orientação sua, e no qual exercia em outras tarefas a de evocador. Como se viu, Kardec ficou hospedado na residência do Sr. Sabon, onde o grupo se reunia. E por esta ocasião, Rustem não mais o frequentava, tendo nele permanecido por pouco tempo, deixando-o tão logo se desentendeu com Sabon. Não há nenhum registro ou evidência que tenha retornado ao grupo, nem que tenha reatado relações com Sabon. Pelo contrário, nesse mesmo mês de dezembro de 1861, Rustem entra em contato com a médium Collignon e inicia com ela uma parceria que subirá a montanha dos absurdos, denominada Os Quatro Evangelhos, livro lançado quase 5 anos depois. O curto período de convivência de Rustem com o grupo mediúnico de Sabon
levanta questionamentos sobre os motivos que determinaram o afastamento entre eles. Não será demais considerar a possibilidade de ter havido intenções de Rustang de direcionar as evocações para o seu projeto, que depois se configurou junto a médium Colignon, o que poderia ter sido repelido. Afinal, estava ele na presença de dois médiuns de considerável qualidade, Sabó e sua esposa, Casimajos. Lembremos que ainda no mês de dezembro de 1861 foram iniciadas as reuniões entre os dois, que resultaria mais tarde no livro Os Quatro Evangelhos. Resumindo, Rustang teve oportunidade de visitar Kardec na residência do Sr. Sabó, informado que estava da presença dele ali, e na sessão que inaugurou a Sociedade Espírita de Bordeaux, bem como no banquete oferecido ao codificador. Está provado que não o fez. Houve essa quebra de confiança nele por parte de Kardec, pelas acusações feitas à família Sabó, acusações que o desagradaram muitíssimo, ao manter em suas falas públicas, em Bordeaux, total silêncio sobre Rustang. Kardec cumpriu a promessa que fez na carta de 12 de outubro de 1861. Afirmou: aparentarei não ter notícias do Senhor desde muito tempo. Na carta de 29 de outubro, no mesmo ano, Kardec também não fez menção a possível estranhamento de qualquer pessoa sobre a ausência de Rustang nos eventos públicos. Se tal ocorreu, ficou intramuros. Isso também ficará claro nas correspondências trocadas entre Kardec e Sabó, após o retorno do codificador a Paris. Se na residência da família Sabó houve alguma conversa em presença de Kardec sobre Rustang, também não há registro. É possível que tenha havido, mas não se pode afirmar. Os laços entre Rustang e Sabó estavam quebrados e nada existe que prove ter havido um reencontro em tempo algum. Kardec, incisivo com Rustang na última carta. Logo no início de 1862, mas mais precisamente em 11 de fevereiro, Kardec encontra finalmente tempo para responder a uma carta que lhe foi enviada pelo Sr. Rustang em Bordeaux, pela qual desprende-se, insistia nas críticas ao Sr. Sabó. Esse fato causa profundo descontentamento ao fundador do Espiritismo e faz com que ele deixe isso registrado mais uma vez. Os estudos e as análises do material constante no acervo Canuto de Abreu ainda nos permite saber se outras correspondências mais, além da data de fevereiro de 1862, foram trocadas entre os dois. Mais à frente, isso ficará esclarecido, de maneira que a presente carta é a última para que apresentamos nesse livro. A contrariedade de Kardec com Rustang está mais uma vez manifesta na atual correspondência que lhe enviou, e pode-se conjecturar, talvez tenha sido a razão ou uma das razões que levou o codificador a demorar na resposta. Ele assim inicia a carta-resposta. Meu caro senhor, desde algum tempo me esforço para pôr em dia a minha correspondência sem o conseguir, porque tendo um atrasamento considerável, cada dia traz novas obrigações, e isso sem prejuízo dos trabalhos em curso,
que aumentam em vez de diminuírem e para os quais os dias não são bastante longos. E asseguro-lhe, rude e pesada, a minha tarefa, e não há colocação, por mais lucrativa que fosse, que eu quisesse aceitar a esse custo. Só um objetivo tão grande como o que persisto pode dar-me a força de resistir à fadiga que muitas vezes me acabrunha. Eu me propunha a responder pormenorizadamente a sua última carta, mas devo renunciar a isso. Por me faltar materialmente o tempo, limito-me, pois, algumas reflexões gerais. Vê-se, portanto, que Kardec entendia haver na carta de Rostand material suficiente para reflexões importantes, o que não impede de abandonar o desejo de enfrentá-lo a bem de outras tarefas. Como demonstrou em correspondências anteriores, e viria a confirmar nos livros futuros. Rostand era dotado de uma prolixidade tal, o que nos leva a entender que também essa carta enviada ao codificador continha a marca da prolixidade. Kardec, contudo, troca o enfrentamento dessas questões pela oportunidade de chamar a atenção do massivista para os fatos, objetos de sua contrariedade, julgando ser mais assertivo e, com isso, obter melhores resultados ao seu objetivo de tentar mudar as ideias e posições assumidas por Rostand. Vejamos esse trecho, a continuidade da carta-resposta. Vi com extremo pesar, asseguro-lhe, meu caro senhor, a persistência de seus sentimentos de animosidade contra o senhor Sabon. Se o senhor tem motivos pessoais contra ele, permita-me não me envolver neles, senão para lembrar a caridade que deve animar todo verdadeiro espírita. Se houve agravos de um ou de outro lado, não me faço juiz deles, só me consinto examinar uma coisa: o lado em que haja maior grandeza, abnegação e generosidade, ao exemplo do Cristo, e me digo, deste lado houve ofensas e foram perdoadas caridosamente. Desculpa. Posso fazer uma inferência aqui? Vamos lá. Ju, normalmente eu estou assim, sempre ao contrário da maioria, o meu pensamento está sempre ao contrário da maioria. Mas desde lá, desde a primeira carta, eu achei assim, uma ironia cáustica do Kardec. Mas ele foi dando linha. Eu não posso julgá-lo, entendeu? Mas eu percebi que ele foi dando linha para o Rostand, ele foi dando linha, e coletando material. Porque, na minha cabeça, eu, Clarice, se tivesse dado um corte desde o princípio, não haveria história. Então, na minha percepção, ele foi dando linha para o Rostand, embora ele soubesse quem era o Rostand desde lá de trás. Então, por isso que a história... Ou ele era extremamente educado, assim, fora do normal, estratosfericamente educado, ou ele tinha um propósito desse de dar linha mesmo para o Rostand. Não sou psicóloga, mas é esse sentimento que eu tenho na minha alma. Porque se a gente pensar assim, ó, é como se você estivesse falando assim, ele foi dando corda para o Rostand se enforcar com a própria corda. Foge um pouco do princípio que ele está colocando aqui, né? A gente, como espírita, a gente deve buscar sempre a caridade, até mesmo para as próprias pessoas que, né, que a gente vê ali que estão agindo fora do princípio da caridade. Porque se eu, como espírita, compreendi o fundamento,
da caridade desinteressada, e a caridade não é algo material, né? Às vezes até num sorriso, numa escuta silenciosa, num olhar atento, você é caridoso com o outro. Então, eu acho que como, né, ele, como codificador, eu o vejo dessa forma, né? Como uma pessoa que não só estudou, compreendeu e vivenciou aquilo que o Espiritismo prega, porque senão ele seria um hipócrita, né? No meu entendimento. Então, quando a gente, psicologicamente, se a gente pensar como que a gente, né, tenta fazer uma inferência do sentimento do Kardec, é puramente hipotético, porque, né, o que a gente tem de base é os princípios da doutrina. Então, subentende-se que ele agia de acordo com a doutrina. E o fato de ali, numa determinada, né, colocação onde ele é um pouco mais incisivo, não é uma falta de caridade, é como uma postura do Cristo. Isso não é correto. Eu acho que você está passando de uma linha onde você está deixando de, sabe, você está sendo maldoso ou está querendo, né, colocar ali uma inimizade entre eu, o doutor, e o seu Sabor, onde não existe isso. Porque eu mantenho esse vínculo, eu fui lá, eu já demonstrei para você a minha satisfação com o que eu vi lá em Bordeaux, e você continua insistindo em me mandar cartas para criar uma desavença onde não existe. Então, ali ele tem que pôr um ponto, ó, né? Estou aqui, se precisar de mim, ok, mas sobre este assunto, que é onde o Wilson fala ali para trás, né? Que eu falei que ele ia trazer esse comentário. Deixa eu ver se eu acho que é onde ele vai falar ali que Kardec fala para ele, né? Delicadamente, reconsidere o seu distanciamento, reconsidere as suas atitudes, isso está fora da proposta moral espírita. Não é esse o caminho. Criar inimizades, desavenças, né? Que é muito o que o Conde falou. Passa por uma questão muito forte da vaidade. Eu sou privilegiado, se quiser, vem a mim. E não é esse o objetivo. Porque o Espiritismo, né, Kardec traz muito isso, é uma construção solidária, onde a pedra angular tem que ser a fraternidade. Para que flua, né? Para que todos sejam solidários, não importa o quanto eu sei ou o quanto eu contribuo, né? Qual o meu grau de entendimento, o que importa é a minha vontade de estar ali, ou como médium, como um trabalhador, como um ouvinte, seja o que for. É a minha contribuição, eu estou sendo útil. Então, isso é a cooperação que o Espiritismo traz. Sim, mas no meu entender, né? Tá. Na minha visão. Mas eu penso assim, que se tivesse havido um pouco mais de malícia, tanto dele quanto da própria Amélie, que foi tão, assim, não quero trazer esse assunto Amélie hoje, mas assim, foi tão recomendada para tomar cuidado pela Beth Fropo, pelas cartas, mensagens do marido, eles usaram de sempre muita boa ingenuidade, muita boa intenção. E aí eu penso que se não fosse tanta boa intenção e tanta ingenuidade, a história teria sido menos dificultosa, entendeu? Por exemplo, quando você traz a questão da Amélie, ontem no estudo da Revista Espírita que a gente está fazendo, numa citação da Gênese, traz a parte da Bert Fropo, e eu fui ler o livro, né? Fui trazer, separar os trechos. A gente vê nitidamente que, quando a Bert faz lá as denúncias de tudo que ocorreu, né, na sociedade pós-morte Kardec, vê a boa vontade da Amélie, que ela entregou tudo, gente. E a Bert é claríssima, a sociedade é rica. Ela coloca lá a prestação de contas de tudo que a Amélie entregou. Ela não entregou para o Le Marie, ela entregou para a sociedade de Paris, que é aquilo que Kardec se dedicou a uma vida, não só ele, ela também. Então, a gente dá aquilo que a gente tem dentro de nós, e, né? O bem, a intenção dela, a gente vê ali no relato da Bert Fropo. Agora, se o outro vem e me engana, a responsabilidade é dele.
que está agindo de má fé. E ainda mais ele como um advogado perspicaz. Mas eu ainda creio assim, que se houvesse um pouco mais de malícia, a história teria sido menos complicada, o caminho do espiritismo teria sido menos duro. É só isso que eu penso. Mas vamos pensar. Vou abrandar meu coração. Não, quem coordenou o espiritismo? Uma das frases, depois eu consegui abrir aqui e projetar para a gente, né? Uma frase que me chamou muita atenção da Berti Frobel do livro, ela fala assim: Kardec sempre foi muito bem orientado pelos espíritos sobre o futuro do espiritismo. Eu até grifei. Foi mesmo. Quem é o espírito que coordenava? Espírito da verdade. Então, a gente tem que crer que Rustang e todas essas pessoas que se prestaram a um papel, né, de desviar a doutrina espírita são mais espertos, então, que o espírito da verdade? Não. Percebe? Não. Tudo tem o seu tempo. Eu entendo que Kardec foi avisado, que ele sabia, né, dos desvios, da intenção das pessoas, não necessariamente como ia ser feito, a data que ia ser feito, mas a gente vê, como a gente estudou ontem, né, a mensagem que a Tarsandra falou, o Erasto, o outro espírito lá na mensagem Os Conflitos, eles são claríssimos. No aviso, mãos amigas agirão na sombra. E aí tem um espírito, a gente vê a grandiosidade desse espírito, que ele fala assim, a data a gente não tem. Sim. Porque o espírito, então quanto mais superior, ele não dá a data, porque a data só vai acontecer quando o fato ocorrer, que é o que a gente vê, estuda no capítulo da presciência, cuidado com espíritos que dão datas. Então, foram tão avisados Mas que se foram. o espiritismo não é a moral da liberdade, como você vai inferir na liberdade do outro? Porque se ele quer fazer, ele vai fazer, gente. É um auto-engano a gente achar que eu consigo controlar o ato do outro. Não. É isso que eu ia falar. Não, ia lembrar aquela história assim, você como espírita acredita, a gente como espírita, né, acredita que os meios justificam o fim? Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa para chegar no fim que eu quero? Ou não? A maneira que eu tenho de me portar significa alguma coisa, que é o que ele fica o tempo inteiro chamando a atenção aí. E dá uma puxada de orelha feia. Olha, como bom espírita, você deveria agir dessa maneira. Então, é o que a Juliana falou, a gente age no bem, independente se o outro vai se valer de outros meios, não tão espíritas, vamos dizer assim, tão voltados para a caridade, para o bem, entendeu? O problema é do outro, não é meu. Eu estou agindo no bem. O outro escolheu o caminho que escolheu. E poderia ter escolhido outro? Talvez sim, talvez não. Mas aí eu teria agido segundo minha consciência espírita ou teria agido, sabe? Aí você acredita nisso? Ontem no estudo, olha só, eu vou ler só esse trechinho, gente. Ele fala assim, ó, na mensagem, essa não é a do Erasto, tá? Essa mensagem é do... Deixa eu ver. Não, é do Erasto também, que é Os Conflitos. Ele fala assim, ó, de todos os lados surgem médiuns com supostas missões chamados, ao que dizem, a tomar em mãos a bandeira do espiritismo e plantá-la sobre as ruínas do velho mundo, como se nós viéssemos destruir, nós que viemos apenas para construir. E olha o que ele fala um pouquinho mais para frente, a resposta da sua pergunta. Por que permite Deus uma prova tão difícil, senão para provar que o bem e o progresso jamais se estabelecem em vosso íntimo, sem trabalho e sem combate, senão para tornar o triunfo da verdade mais brilhante pelas dificuldades da luta? Está aqui a resposta, é a moral da liberdade. Porque ele está falando aqui, porque Deus permite. Sendo, né, o espiritismo, o consolador, tudo que a gente estuda, fundamentado na moral do Cristo, o entendimento das verdades espirituais, que são as leis que regem o mundo moral,
mundo, né, espiritual, mundo invisível, como, né, alguns gostam. Tá aqui a resposta. Tá lá exatamente nas mensagens que eles estão deixando claro o que vai acontecer. Isso não é só para Kardec, é para nós também, eu penso, né? Arthur quer falar, Ian. Quem quer falar? O Arthur. Conde ia falar. O Conde ia falar. Conde, diga, desculpa. Não, você complementou. Não nada, não. Não nada para acrescentar, não. E olha o que o Espírito fala mais adiante, ó. Eu sei que a virtude é difícil, mas não queremos nem pedimos o impossível. Basta-nos a boa vontade quando acompanhada do desejo de fazer o melhor. Dê o seu melhor, não se preocupe com o resultado. Não se preocupe com a atitude do outro. Caridade você com desinteressada, um exemplo de caridade desinteressada. Dê o seu melhor. Kardec, ele fez o que ele pôde, deu o melhor. Amélie deu o melhor. É nítido quando a gente lê, né, lá o livrinho da Berti Furou, Muita Luz, que ela fez tudo de muita boa vontade. O sonho do marido dela, eles viveram isso juntos e deixar o espiritismo não é deles, é para a humanidade. Então, tudo que ele deixou foi para a humanidade. Não são eles sozinhos que vão construir o espiritismo. São todos aqueles que querem fazer. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Essa mensagem, se a gente lendo ela, né, de pinça ali, palavra por palavra, né, buscando refletir em cada palavrinha que o Espírito está falando ali, a grandiosidade do que está escrito ali. Às 5h20. Vamos continuar? Ou vocês querem que fale mais um pouquinho? Nossa, até perdi a página. Que página que a gente está? 59. E também nessa questão do Kardec, o Rustang fala para ele não ir, né? Que coisas iam acontecer, enfim. Dá um jeito para falar para ele não ir. E ele vai para ele conhecer, para ele ver como que é lá. Que é uma coisa que a gente tem que trazer também. Quando alguém fala alguma coisa, não vai em tal lugar, não faça isso, ou não sei o quê, alguma coisa não é boa. Não, por mais, né, que o Rustang era um advogado, uma pessoa lá de renome e tudo. Não, Kardec foi uma vez, né, novamente, então ele foi e depois ele fala que o outro que estava com a impressão errada. Se ele está falando porque ele sabe ou não, não interessa. Ele foi lá. Né? Então, a gente também, que é quando as pessoas recebem psicografias, né? Escreve alguma coisa, não, vamos ter a prova, vamos ter certeza. Eu preciso saber o que está acontecendo. Então, achei, assim, dessa leitura aqui, da parte do Kardec, é ele que foi. Ele, não teve ninguém que falou para ele, olha, eu acho que é tal coisa, eu acho que é isso. Não, ele foi, ele sentiu, ele conheceu a família, ele conheceu o espaço. E, né, se eles conversaram lá internamente sobre o Rustang ou não, ninguém sabe, né? Não tem, por enquanto não tem nada que prove, mas ele que decidiu. Então, achei essa parte, assim, bem interessante. Porque é o que você está falando, é assim, se o espírito chega para ele e fala assim, vai lá, ou não vai lá e ele obedece, ou mesmo que seja carta, é o princípio da fé cega. E a obediência passiva, percebe? E ele não se movimenta dessa forma. Então, ele foi, analisou, estudou, observou e tirou suas conclusões com a ajuda da espiritualidade, orientação, sim. Mas ele fez o papel dele, a parte dele, ir lá, observar, entender, analisar. E ele não ultrapassou os limites que cabiam a ele, dizendo aos outros o que fazer ou como fazer.
e sim dizendo, olha, eu fui lá e tal coisa aconteceu e tá tudo certo, porque foi isso que eu vi. Não vi aquilo que você falou, eu vi isso daqui. E tá tudo certo. Ah, mas o cara pode estar planejando fazer o mal para mim. Não tem como a gente dar cuidado, sabe? Como é que eu vou cuidar do que os outros que querem fazer comigo? Eu não sou responsável pelos outros, eu sou responsável pelo que eu faço e não pelo que os outros fazem. E aí não dá para você ficar... Eu acho que isso aí é um bom princípio, você ficar se preocupando com os outros e querer controlar o que o outro está fazendo. Isso é a base da heteronomia. Você está tentando fazer um jogo onde você vai controlar o que o outro pode ou não pode fazer. E você não consegue. Eu não quero ter dado essa impressão. Não, eu só falei do sentimento Não, ele está falando do Kardec. Não estou falando disso. Eu estou falando que agir, na minha opinião, agir dessa maneira, quando a gente fica preocupado com que... o que se eu fizer, o que vai pensar? Se eu não fizer, o que vai... Isso daí, você está tomando a decisão em função de algo externo que não devia estar te afetando. Você tem que estar procurando as informações para agir pelo seu consciência interna, pelo que você acredita. Até porque se você errar, foi você que errou. Sempre é a gente que errou, né? Só que aí é muito fácil dizer que eu errei porque fulano me manipulou, fulano me mostrou uma coisa. Não, no final a escolha foi sua. Você, com ou sem informação, tomou a escolha, entendeu? Então, assim, eu acho que não é válido, por incrível que pareça, eu acredito realmente nisso hoje, não é válido você se guiar pelo que os outros acham. Desculpa, mas não é. Acho que a gente tem que aprender a exercitar o outro lado. Não é que eu não posso tomar conhecimento disso, mas eu vou exercitar o lado do ato do saber, da caridade desinteressada. O que é o certo a se fazer nessa situação? Faça o certo, o que você acha que é o certo. Porque de uma forma ou de outra você vai responder por isso. Se você fizer o bem, ótimo. Se você não fizer o bem, você vai responder por isso. Entendeu? Não, eu estou me sentindo um pouco agredida, porque assim, eu coloquei uma coisinha muito simples, olha, será que se fosse desse lado não teria sido de outra forma? Mas de repente isso está ganhando um vulto, como se eu tivesse falado uma coisa muito pecaminosa, e aí é muito difícil a gente opinar, se sai da linha do pensamento de vocês, é difícil opinar. Entendeu? A gente só pode opinar aqui se for de acordo com o que vocês pensam. Desculpa se eu passei essa impressão. Opinar da sua forma, Clá. A questão é, a gente tá busca trazer os princípios para pensar. A gente, desculpa aí, a intenção não era essa, Clarice. Mas eu estou me sentindo assim, não, mas não se cara, eu só quis falar uma coisa tão simplesinha e está ganhando um vulto que parece que eu sou assim, estou completamente desapercebida do espiritismo. Então, é isso que eu falo, olha, se a gente sai um pouquinho da linha do raciocínio de vocês, é meio complicado, então eu acho complicado opinar então nesse grupo. Olha, eu vejo isso diferente. Ok, estou errada? Ok, posso estar errada, mas eu vou continuar com o meu achismo, entendeu? Porque se fosse de outra forma, como teria sido? É só assim aquela coisa da condição. É só um exercíciozinho, gente, sem ofensa, tá bom? Mas aí qual é o exercício, Clá? Trazer os princípios para a gente refletir. Por isso que eu falei, vamos pensar o que Kardec respondeu. Porque a gente, às vezes, lê e precisa parar e refletir ali no que ele está dizendo com aquela frase. Então, quando ele fala, né, da questão da caridade, ele está usando um princípio espírita. Ele está chamando o Stang a refletir sobre os princípios que fundamentam o espiritismo. Olha, repense. Porque ali é a interpretação do Wilson, quando ele está falando, né, da chamada de Kardec, ele colocando como ele enxerga isso. Mas na carta, Kardec está falando, né, sobre o que ele está chamando. Pense nos princípios que fundamentam o espiritismo. O maior deles, porque ele fala, o espiritismo não diz, né? Fora do espiritismo não há salvação, mas como Cristo, fora da caridade não há salvação.
não é isso que ele fala lá na Gênesis, que a gente estuda? Ele coloca isso muito claro no fechando o capítulo, né, como um fundamento. Então, ele está trazendo ali para que Rustang reflita, né, naquilo que está sendo trabalhado, discutido na carta. E o que está sendo discutido? Ele está incisivamente insistindo que Kardec não deve ter relações com Sabô, que Kardec não deve conversar com ele, que ele vai se decepcionar, que ele vê algo de cinza, algo sombrio. O que, quando eu falo assim, olha, Clarice, tem algo de sombrio aí atrás de você, eu não estou te dando uma ideia de força. O que Kardec vai dizer? Não existem duas forças, o bem e o mal. Existe uma força, o bem, e é nela que eu acredito, é nela que eu emprego a minha ação, a minha vontade, a minha razão. Então, quando a gente chama para prestar atenção nos princípios, é para a gente refletir e buscar o nosso entendimento dentro dos princípios doutrinários. Porque o resto, eu posso ter hipótese, Satiro pode ter a hipótese dele, eu e Satiro pensamos muitas vezes totalmente oposto, sai treta lá. Eu e ele conversando no telefone, eu falo, não, amiga, não é assim. Vamos ver. Aí ele fala, não, é assim. E aí, tudo bem. Mas são o quê? Hipóteses, que eu e ele temos pontos de vista diferentes. Mas, quando a gente está ali falando na fala de Kardec, né, a gente busca trazer a atenção nas questões doutrinárias, porque ele está trabalhando a doutrina, mesmo numa carta que pareça que não. Porque não seria lógico ele, como codificador, né? Pode errar? Pode, gente. Né? A gente é humano, todo mundo erra. Não adianta a gente exigir de Kardec uma perfeição, porque ele não era um espírito puro. Não é verdade? Mas ele era um espírito que tinha um preparo para estar ali. Então, quando a gente chama atenção, né, para essas questões, é para a gente focar na questão doutrinária mesmo. E isso é difícil para a gente, porque muitas coisas foram desviadas. Eu acho que esse livro, né, o Reencontro do Espiritismo com Allan Kardec, é a nossa história, porque a gente está se reencontrando com a doutrina espírita, com os princípios verdadeiros, com a autonomia, com a moral da liberdade. E é difícil, porque a gente não vem de uma educação assim, autônoma. A gente vem de uma educação, todos nós, autoritária até. Você cala a boca, obedece, que você é criança, você não entende nada. Não vem, gente? Quem nunca passou por isso? A minha mãe não era assim, tá, gente? Eu já falaria, Rustang, olha, você está por fora, você não sabe de nada, fica aí na sua, por favor, e deixa a gente tocar o barco. Então, eu também falaria isso. Rustang, já deu, você já tomou muita paciência, não tenho mais assim, o maior saco para falar com você. Hashtag fica aqui. No chance, no chance. Mas essa aí seria eu, né? Eu, a Juliana, faria isso. Mas... Eu sou do grupo do Alê. Já pego logo uma arma e resolvo logo o problema. Meu marido é Bolsonaro, ele é meio Bolsonaro. Eu não, viu, gente? E, ó, dá treta aqui em casa, mas o amor prevalece. A intenção é discutir essa questão, ou seja, quando eu falei, olha, a gente tem que olhar para somente a gente, dentro da gente, e fazer... Isso aí é ato do dever, é caridade desinteressada. Eu não estou interessado no resultado do meu ato, eu estou interessado em fazer o bem. Ponto final. Mas eu reconheço isso em Kardec, eu reconheço essa tentativa. Eu não posso afirmar que ele era assim, completamente assim, o tempo todo. Até porque falou, eu também não acredito que ele era um espírito puro, com certeza. Mas ele demonstra essa intenção, isso você pode dizer que ele demonstra, no que está escrito aqui. Então, nesse sentido, realmente eu acho que ele agiu certo. Mas do outro lado ele tá vendo o cara botar pólvora na arma, botar as balinhas dentro, mas ele continua agindo no bem. Entendeu?
Ele não pegou a arma dele, estava armado e pá, matou o cara antes. Não, vou matar o cara antes. Não. Ele falou, não, peraí, tem outros caminhos. Além de eu pegar minha arma que está aqui e dar um tiro no cara antes que ele acabe de fazer. Existem outras maneiras de fazer. É uma forma de lidar? Sim, é uma forma de lidar. Se você acredita mais ou menos nela, isso é um problema de cada um de nós, da nossa evolução, e não um problema que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo aqui é o seguinte, pela doutrina, o que seria o bem? Seria você puxar a arma e dar um tiro nele antes? E acabar com resolver o problema? Você resolveu realmente o problema? Até porque matar o cara não resolve o problema, né? A gente como espírita sabe disso. Não resolve nada do problema. Ou ignorá-lo. Teria ignorado. Uma outra questão, por exemplo, que o Conde sempre traz para a gente refletir. E lá na mensagem dos espíritos está lá. Gente, o encarnado ele é um instrumento de espíritos que estão lá atuando. Sim. Na erraticidade. É o que o espírito coloca aqui na mensagem. Então, poderia ter sido outro? Poderia. Porque não foi só Rustang, gente. Houve a participação, né? Que a gente supõe de Guerrin, Lemarie, aquele outro lá que eu esqueci o nome dele. Então, é mais fácil achar. Não é seria mais fácil achar os espíritos do mal que estão lá coordenando tudo isso do que você achar um culpado entre esses caras que estão encarnados. Então não é uma coisa. A gente também tem que pensar nessa questão. Tem um outro aspecto aí. Você tem de ver quem fez isso por crença, né, acreditável, e quem fez por interesses ocultos. Né? Os interesses ocultos. Que existe uma diferença. Exatamente. E o bem, aproveitando a deixa, o bem não se motiva por nenhum interesse. Caridade desinteressada. Nenhum. Porque, eu não espero nada, eu só espero fazer o bem. E você tem que pensar, viu, Satir? Tem gente que lá, tem alguns lá, isso a gente nota pela declaração do Flammarion. Ele fala que tinha alguns indivíduos extremamente religiosos. Exato. Dentro, sim, ao lado de Kardec. Extremamente. Ele não está falando de espíritos. Sim. Ele está falando que existiam indivíduos extremamente religiosos e místicos do lado do Kardec. Então, tem alguns desses aí que realmente acreditavam que estavam fazendo o melhor. Kardec estava equivocado. Não, silenciaram. Eu acho assim, eles participaram da trama. Imaginar qualquer coisa diferente disso falsificação. Eu acho, Conde, simplesmente assim, imaginar qualquer ambiente diferente desse que você acabou de falar, que a gente pode trazer para os dias atuais. Só lembrando a vocês, conhece essa frase? Quem mais precisa do espiritismo? É quem está na casa espírita. Não é quem está fora. É quem está lá, é quem mais precisa. Entendeu? Muitas vezes. Ah, não, o cara está lá, o cara está resolvido. Não, não está. Entendeu? A gente está lá e a gente é o que mais precisa disso. Por isso que a gente está lá. É o contrário, pode ser nitidamente o contrário. E isso não acontecia só na época de Kardec. Isso vai continuar acontecendo. Acontece agora e vai continuar acontecendo. E essa é a nossa dificuldade. Né? Ou seja, eu dizer que assim, a gente está falando de teoria. Qual é a teoria que a gente deveria buscar? Caridade desinteressada, ato do dever. Buscar só existe o bem. Se só existe o bem, eu vou fazer de tudo para tirar minhas paixões de lado, para tirar minha busca de prazer, tirar tudo isso de lado, ficar com a razão e buscar o bem. É essa a orientação que eu tenho. Obviamente que eu, pelo menos, não faço isso. Eu tenho meus problemas. Mas a gente tem que conversar aqui no estudo sobre essa teoria. A teoria moral autônoma. Você é livre. Assume a responsabilidade. Se você não consegue fazer, tudo bem. Ninguém vai te punir. Percebe? Não tem ninguém punindo ninguém. Somos nós mesmos que vamos, em algum momento, descobrir que a gente fez uma coisa equivocada. Aí a gente... Quando ele... né?
Mas é isso aí. Depois, quem puder, gente, lê esse artigo bem legal, que é lá da Revista Espírita de dezembro de 1863, que é a Guerra Surda, os conflitos, e a outra mensagem é o dever. O né? Arthur tá com o braço levantado ali, ó. Fala, Arthur. Não, eu ia comentar para tentar ajudar o que Kardec está passando também, né, como ensinamento para nós nessas cartas, né? Que não tem o determinismo, né, da pessoa. Olha, o espírito falou, não importa qual, falou que ele vai ter decepção, e toda hora na revista espírita tá cheia disso, né? Eu posso invocar tal pessoa, aí o São Luís fala assim, olha, ele não tem nada para, ele é da terceira categoria, ele não tem nada para te instruir ou para poder te esclarecer. Ele vai lá e faz a evocação, e depois ele fala assim, nossa, mas essas respostas aí, foi você mesmo ou foi alguém que te ajudou? E, geralmente São Luís aproveita, o outro espírito ali aproveita, para poder tá orientando e esclarecendo, mesmo nos diálogos que a gente acha mais esquisitos ou menos sublimados, né? Então, o que é interessante, que a postura de Kardec, como vocês estavam falando, o Satiro falou, a Juliane falou, está abordando, é que o que ele está buscando? Tirar, porque ninguém está, mesmo que a pessoa está equivocada, eu acho que Kardec entendeu a proposta do Cristo, de ser pescador de homem, que ele pode, por um exemplo ou por um influxo, né, fazer com que a pessoa desperte. Então, eu acho que essa é uma lição que Kardec vai deixando, porque independente que se ele tivesse equivocado, com forças que possam estar ali ao lado dele, insuflando alguma intenção, sempre a tentativa é falar assim, puxa vida, vamos despertar o melhor daquela pessoa, para que quem saiba, né, ele possa, por si mesmo, na autonomia, por si mesmo, mudar o percurso, né? Ter o cair em si, né, que Jesus fala, cair em si e acordar. Então, e eu acho que isso é um ponto que fica aqui, né, subentendido, que é bacana, que a gente não consegue fazer. Porque realmente a gente, na hora do diálogo, que o Satiro falou, eu sou, às vezes, muito assim também. Você vai lá e já, né, lacra a pessoa, né? Não quero mais falar com ele. Né? E por quê? Porque nós não estamos naquela luta de entender, nós somos criados dentro da postura da queda e o homem inclinado ao mal. E o Espiritismo inverte toda essa lógica. Olha, não existe isso aí. Todo mundo é inclinado ao bem. Se ele está fazendo o mal, é o bem egoísta, ganancioso, orgulhoso. Então, o que Kardec está tentando? Sempre tentar, na oportunidade, retirar isso. Isso eu acho que é a lição que fica, né? Para a gente poder tentar lembrar no dia a dia, para que a gente possa perceber isso. Agora, no caso da Madame Kardec, também tem, que é só no final do livro que vai ter esses comentários jurídicos, né? Não sei se é nesse também ou no outro, mas o que vai acontecer? Lá na França, na época, não tinha legislação como nós conhecemos hoje de relação de pessoas jurídicas. A relação como empresa. Essa legislação era muito recente e nem todo mundo tinha acesso. Então, quando ela entregou, mas ela entregou dentro de uma cultura que, juridicamente, na cabeça dela, pode ser que ela não estava fazendo essa entrega do jeito que a gente está olhando hoje, com a legislação que nós conhecemos. Né? Isso tem um comentário do advogado, né? Acho que é nessa obra, né, Juliana? Não sei, no finalzinho dessa obra, é na outra, né? No Nem Céu Nem Inferno. No Nem Céu Nem Inferno. Tem lá o último capítulo, vale a pena ler. E ele fala assim, olha, era um negócio que tinha acabado, eu acho que era 1 ano, eu não lembro, assim, que tinha acabado de virar legislação como coisa jurídica. E aí, nas coisas jurídicas, quem tinha mais... a relação mudava, e o poder mudava, e o mando mudava. Então, se a gente não voltar um pouquinho nisso, às vezes a gente vai falar assim, mas ela foi, puxa vida, ela foi tão inocente. Depende, né? Não sei. A legislação era complicada, mas era só
Só nesse sentido. Eu acho que o que fica, que está discutindo, né, mas não como um personalismo de todos nós, mas o que de ensinamento sublimado da moral do Cristo, do ensinamento do Espiritismo, Kardec está passando nas entrelinhas, como vivência prática, né? E isso é bonito, porque a gente tem uma visão de endeusar todo mundo, né? E todos somos falíveis, né? Mas o que é legal é que nós somos inclinados ao bem. Eu acho que esse pescador de homem é o que Kardec está saltando aos olhos aí, né? Eu acho que isso é legal, né? Tentar, eu sair daqui e tentar colocar isso na minha prática, né? No dia a dia, que não vai ser fácil. Eu pensando no exemplo do Kardec, às vezes a gente não tem aquele dia que a gente está ali com aqueles, né, cansada, falar, eu tenho que fazer tal coisa, ou você recebe aquela ligação, mas você não está sem paciência, mas aí você se esforça. Às vezes você tem vontade de falar, olha, dá licença, não quero ouvir, tô cansada, outra hora, mas ali você às vezes acaba se esforçando, se empenhando, até que isso se torne uma virtude em você, gente. Porque a gente não vai pular do estado que a gente está para conquistar a virtude. E aí, né, é uma construção. E é legal o que ele está ensinando, porque assim, mesmo que o mal que nós habite em mim, eu não perdi para o mal. Sempre tem com a minha vontade eu posso mudar. Então, de repente, essas tentativas de Kardec era isso, né? Pôr na prática isso, porque às vezes a gente entrega os pontos. Eu estou falando eu tenho meu irmão lá, tá perdido para droga, fala, já não vai dar certo, já vai morrer desse jeito, não tem. E quer dizer, poxa vida, né? Será que vai ser assim, ou será que a gente pode, né, dar mais, né? Um pouquinho mais, né? Complexo, né, gente? É isso, Arthur, é isso que mantém o casamento da Ju. O Alê é um cara desse tipo, entendeu? Eu até anotei essa frase que você falou. Que frase? Que mesmo que o mal habite em mim, eu não vou me perder nele, um negócio assim. Amei essa frase. Estou me achando a Rustang do grupo. E o Arthur fala por experiência. Ai, mas é muito lindo, Arthur. Você lembra como é que você escreveu? Olha, mesmo que o mal habite em mim, eu não vou me perder. É que ele é muito observador. Repete a frase, Arthur, que ela criou. Repete a frase. Tá gravado, relaxa, é só ver o vídeo. Esses negócios a gente não lembra direito. Mas olha que interessante que Kardec está falando. O mal é o bem para mim mesmo. Porque quando a Juliana falou assim, não existe duas potências, né? Ele está falando, toda a teoria, ela está em cima disso, né? De uma pessoa muito mais astuta, mais potente, mais inteligente, mais sagaz, que pode me ludibriar. E nós temos esse conceito muito forte. Olha, os espíritos por ordinário vos guia. E nós temos um fatalismo de falar assim, tá vendo? Não tem jeito. Os espíritos vão me guiar, eu vou me perder, eu vou fazer tudo errado. Não é isso que é a leitura, né? Então, esse mal, na verdade, é o bem egoísta. O Kardec está querendo aqui só virar chave, né? A gente possa olhar não só a minha casta, o meu grupo, os meus anseios, mas também aquilo que é o que está na Gênesis, lá Deus disse, né? Faça-se tal coisa. E ele viu que era bom. Eu acho que falta essa avaliação nossa, né? Da gente avaliar os nossos atos, ver que é bom e continuar. E aí eu tenho. Arthur, você já acabou de falar para a minha alma. Pronto, eu já captei tudo. A tarde toda você já falou para a minha alma. Agradeço. O Arthur hoje veio só para falar com a Clarice, gente. Nossa, falou aqui dentro de mim, falou para mim, para minha alminha aqui, ó. Não, mas é o que o Satiro falou, para nós, porque isso aqui eu estava precisando escutar, né? Essa parte de Kardec aqui, ó. Porque eu acabo não tendo tempo de sábado, a gente tem um compromisso aqui na nossa casa, a gente atende 65 crianças. Mas hoje nós estamos fazendo uma campanha de feijoada e aí não tivemos a chance de vir aqui, que
o trabalho lá, abortamos hoje. Mas eu acho que é isso, né? Nós tentarmos realmente olhar o próximo não como aquele que já, puxa, não tem mais conserto. A árvore nasceu torta, vai morrer torta. Mas porque aí é uma outra coisa, né? Que o Espiritismo ensina e é difícil para a gente. Deus não age diretamente na matéria. E os espíritos também não. Quem age diretamente na matéria somos nós. E aí, ou a gente faz a diferença para tocar, porque é o passe, né? Que Kardec está ensinando no capítulo 14 da Gênesis, né, Julia? O que é o passe? Nada mais é que o meu influxo do meu do fluido do meu perispírito tentar no próximo que ele compreenda e ele soerga. Ele entenda e ele se cure, né? Então, é tudo de dentro para fora e não coisas por graça, coisas externas. Isso é bacana. Verdade. Muito bem. Gente, eu vou ter que ir. Então, Obrigada, viu? Obrigada, Clá. A gente vai parar nesse parágrafo da 59. Essa, como se sabe, não é a primeira vez, é isso, né? Isso mesmo, aham. Então, combinado. Então, a gente se vê Próximo sábado. sábado que vem. Foi muito bom. Foi muito bom fazer a leitura. Foi muito bom. Foi muito bom, assim, as palavras do Arthur aí no final. E, assim, como eu que li, eu senti mesmo isso, que a gente tem que olhar para as coisas. Às vezes as pessoas falam alguma coisa e a gente vai no embalo. Não, eu tenho que saber. Então, eu anotei várias coisas aqui que o Arthur colocou, não tem determinismo, fazer com que a pessoa desperte seu melhor, pescador de homem, né? E não perder para o mal. Então, foi muito bom. Foi muito bom, maravilhoso. E, ó, Clarice, eu ia falar isso aqui do meu entendimento, independente do que você falou, tá? Não falei o meu entendimento por conta da sua fala. Eu já ia falar isso mesmo, né? Se parecer o que eu estava falando por conta do que você falou, não é isso. Eu já estava pensando dessa forma mesmo, tá bom? Se houve essa interpretação, me desculpe, não foi. É isso. É isso, gente. Ok. Então, boa semana. Tchau, amigos. Bom final de semana. Bom final de semana para vocês. Tchau para Até vocês sábado. também. Até sábado. Até mais. Tchau. Sábado. Até terça também. Até. Tchau.